Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos. A gente fica muito feliz, né, por ver vocês aqui. A gente sabe que esse começo de ano é assim mesmo, né? A gente tem muitas ocupações e tem muitas outras coisas que a gente vai fazendo, mas é um compromisso que a casa tem de sempre que possível, né, independente das datas aí, a gente manter a casa aberta. A gente sabe que as dificuldades elas aparecem e que não tem um momento certo. Não dá pra gente falar assim, ó, espera aí 2 semanas, vem depois do ano novo que a gente conversa. Então é um compromisso que a casa tem de sempre manter aberto. Inclusive eu estava vendo agora o calendário desse ano e acredito que para o final desse ano não vai ser algo possível, já que a quinta-feira do Natal vai ser no dia 25, né, exatamente, então aí não tem como a gente abrir. E também a do dia 1º vai cair numa quinta-feira. Então acredito que dessa vez a gente não vai conseguir. Mas isso, né, vai ser só para esse ano. Então é um compromisso que a casa tem de sempre manter aberto, porque a gente sabe que todos nós precisamos, tanto da palestra quanto dos tratamentos. Então aqui eu só quero agradecer a presença de vocês e que seja um ano maravilhoso, que a gente tenha muitas oportunidades de trabalho, de estudo, que a gente nunca esqueça do nosso propósito aqui, né? Cada ano que se renova esse ciclo, é importante que a gente lembre também que estamos recebendo mais uma oportunidade, né? Ou seja, nós temos aí, se Deus assim permitir, mais um ano inteiro, 365 dias, para que cada dia a gente faça valer a pena. Que a gente reveja os nossos atos, que a gente transforme as nossas condutas para melhor. Sabemos que somos imperfeitos, que tem muitas coisas que a gente ainda não consegue fazer, tem muitas coisas que às vezes o orgulho nos impede, outros sentimentos, mas que a gente possa identificar esses nossos sentimentos, esses nossos problemas e que a gente possa ir mudando, né, com o passar do tempo. Então eu vou convidando a todos para que a gente feche os nossos olhos, que a gente faça a nossa prece. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o pensamento até o nosso Mestre Jesus, buscando a figura que cada um de nós tem do nosso Mestre, sempre com o seu olhar doce, compassivo, braços estendidos, sempre à nossa espera, sempre ao nosso lado. Vamos aproveitar este momento, esse início de ano, e vamos agradecer. Agradecer a Deus primeiramente, nosso Pai amado, agradecer pela oportunidade, a bênção que é esta encarnação, essa bênção que é estar matriculado nessa escola maravilhosa que é o planeta Terra. É um planeta de provas e expiações, mas que nos permite crescer, evoluir, ajudar e sermos também ajudados. Agradecer pelos companheiros de jornada que Deus coloca ao nosso lado, esses nossos amigos, irmãos, agradecer pela nossa família, não só a consanguínea, mas essa nossa família espiritual que é gigantesca, infinita. Agradecer também a espiritualidade da casa, aos mentores, esses amigos, irmãos incansáveis, que estão sempre aqui cuidando de nós, nos ajudando, nos auxiliando, nos inspirando, iluminando. Essa espiritualidade que sempre nos traz os irmãos aqui para esta casa, para que juntos possamos ajudar o outro. Agradecer também a presença dos irmãozinhos queridos que são aqui trazidos pela espiritualidade, para que neste momento de palestra, de reflexão, possamos aqui aplicar esses entendimentos, esses esclarecimentos à nossa vida, para que possamos nos tornar espíritos melhores, espíritos mais próximos da verdade do Cristo, do amor do nosso irmão Jesus. E assim, com esse pensamento em Jesus, o coração sereno, vamos pedindo à espiritualidade amiga que envolva o palestrante desta noite, nosso irmão Anselmo, que ele consiga aqui passar para nós tudo aquilo que ele se preparou, que ele passe aqui para a gente e que a gente possa assimilar
esses entendimentos, essas reflexões e aplicar na nossa jornada. E assim, então, vamos iniciar este ano aqui na casa, nessa quinta-feira, fazendo a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa palestra a todos nós. Então, a pedido da casa, nós iremos conversar sobre o capítulo 14 e o item 9. Esse é honrar pai e mãe. É como eu sempre falo, assim, eu me vem na cabeça assim, o estudo a respeito, quando me passam, que falar, honrar pai e mãe é muito simples. O Evangelho traz, Kardec traz, é muito simples essas palavras e essas frases, mas o conteúdo é muito, porque sempre eu venho e faço as palestras com vocês, sempre falo, não tem outro jeito de falar para vocês de agora, se nós não formos lá atrás, porque tudo começou lá atrás. Então, se pegarmos daqui para frente e falarmos disso aqui, falta um pouco de conteúdo de base. Então, nós vamos conversar a respeito do que ele nos disse na época dele e depois dele até nós. Porque é difícil para certas famílias honrar pai e mãe. Primeiro, a palavra deles. Temos que entender que nossos pais e nossas mães não são nossas mães e não são nossos pais. Eles nos deram esse corpo físico. Deus nos criou. Então, geneticamente, tudo isso somos. E como vemos, dentro de uma família de 5, de 6 ou de 10 irmãos, são como os dedos da mão. Não são iguais uns aos outros. Podemos ser gêmeos ou gêmeas. Não importa. Mas como isso? Não importa porque é isso aí. O corpo físico nos é dado por eles. Mas cada um tem uma individualidade, tem um tempo de existência, tem uma relação muito longa de, às vezes, um ter, vamos citar só um tem 2.000 anos, o outro tem só 800 anos. São diferenças que vai abalar a estrutura de uma família. Então, desde que a gente saiba disso, e no Espiritismo, acreditando na reencarnação, acreditando que a vida é uma, mas as existências são muitas. Já passamos nós aqui, e todos os bilhões que estão aqui, já passamos por várias e várias existências. Porque nosso Pai, com Jesus, nos falou que ao nascermos, seríamos ignorantes. Eu sempre falo isso para vocês. Mas no sentido do quê? De moral, no sentido de amor, no sentido de tudo, porque tudo recomeça. Para nós é muito mais fácil vermos agora, independente de uma criança ou não, nas idades que cada um de nós estamos. Se formos morar em uma outra casa, por alguma coisa, ou por necessidade, ou por irmos morar em outros países, alguma coisa assim. Como seria
a vida dentro de uma casa que já está estruturada com famílias. Os que estão lá, recebendo um estranho, como é isso? Não vai, não sinto bem. Nossa, o cara é folgado demais, o cara não ajuda, o cara é isso, o cara, ou a mulher. O renascimento nosso é isso. Não quer dizer, porque numa família sempre vão nascer os que estão ligados na família espiritual, na família consanguínea. Altera-se e muitas vezes renascemos juntos. Que explicação podemos dar simplória? Porque numa casa o filho não se dá com o pai, não se dá com a mãe, não se dá com o irmão e vice-versa. Mas como isso? Isso é da cabeça. Da cabeça? Sentimentos trazemos de outras existências. Se não acreditamos na reencarnação, se não acreditarmos que nós já vivemos várias existências para trás, nós nunca vamos achar um paralelo, nós nunca vamos encontrar Jesus no honrai pai e mãe, não importa, tudo o que ele falou se perde. Porque a vida começa exatamente para nós na fecundação. Ali os espíritos já começam a tomar contato com a mãe, o ambiente em que ela vive, o apoio que tem do marido, do companheiro ou não, tudo isso já vai influenciando aquela criança. Fora isso aí, a mochilinha que nós andamos com ela, quando vamos daqui para lá ou quando vamos de lá para cá. E essa mochila é os nossos aprendizados, é os nossos acertos e enganos. É difícil, porque faz 2025 anos que ele veio. Sempre falo, nós somos muito lentos ou lerdos para entender as coisas. Nós queremos as coisas imediato, e as coisas imediato é o que está acontecendo hoje. Os nossos pais, todos nós, já tivemos muita coisa que demos trabalho aos pais. Conflitos de gerações não tem como não ter. A coisa que mais simplifica, que é a pura realidade, e nós não nos damos conta, desculpe se vocês dão, eu não, demorei para entender isso, para ver que isto é a pura verdade. Ele não nos falou sobre isso, mas eu vou dizer para vocês, por favor, façam uma pesquisa de vocês mesmos. Gênero musical. Eu sou da época de 49. Quando eu comecei a escutar certas músicas? Em 69, Woodstock, Led Zeppelin, Deep Purple, todas essas coisas de rock que eu gosto até hoje. Mas e meu pai com a minha mãe? Em casa tinha pilha de Nelson Gonçalves, quem sabe muitos de vocês nem conhecem. Então o conflito era grande demais. Porque meu pai falava, que música é essa? Gritaria. O que nós estamos fazendo hoje? Com a Anitta, com todos esses outros. São épocas em que o espírito vive e aprende. Se ele não amaciar isso e ficar preso em tudo isso, tudo, não é só a música é para mostrar no que estamos sintonizados. A partir daí nós não abrimos para nada. Tudo está errado,
Mas para nossos pais também nós estávamos errados. E para nossos avós, então? Como hoje criticar? Podemos não gostar? Perfeitamente. Só que hoje, o que está acontecendo é que está se desfazendo os laços familiares como antigamente. Então, dentro dessa honrai pai e mães que Jesus falava, é muito diferenciado hoje. Porque ao nascermos, nós trazemos alguma coisa que já vai nos dizer quem somos. Mas os pais não observam direito isso. Os amigos falam, as amigas falam, nossa, como ele é genioso, ele é assim, ele é assim. É. Mas por que isso? Por que o outro irmão não é? É como eu estava olhando aqui agora nos vasos que o Diego tão bem cuida e tal, mas ali no meio tem umas ervas daninhas. Se deixar, ele sabe o que acontece. Ela vai e mata a flor que ele plantou. Os neném, os filhos são assim. Eles têm uns brotos saindo de ervas daninhas. Se a gente não, com carinho, tirar eles e for, elas vão crescendo. E ele vai se tornando aquilo que ele está mostrando que é, mas a gente não observa. Então podem vir exatamente isso aí, de outras existências, problemas com os pais, com as mães e vice-versa. Você vai falar, nossa, mas é absurdo o que ele está falando. O filho de hoje pode ter sido a mãe em outra existência. Pode ter sido o pai, pode ter sido uma irmã. A família, muitas vezes é isso. É o caldeirão aonde está ali se lapidando. Mas por que isso? Porque é a única forma de nós crescermos. O progresso espiritual é amar ao próximo como a si mesmo. Está longe de acontecer. Desejar ao próximo aquilo que gostaríamos de ter. Mais ou menos. Então, como honrar pai e mãe, quando a gente vê dentro da família esses pegas e queremos resolver ele com o quê? Batendo a porta, saindo de casa, indo embora, cortando as relações. Quem está certo, quem está errado? Se for assim, vai sobrar para ele. Ele não devia ter feito isso, mas como diz, quem não fez, é os filhos. Nós aqui não estamos tendo base do que aprendemos na vida, não ouvem as palestras aqui, ou de outras seitas, ou de outras religiões, não importa. E o que fazemos? Semeamos, mas não queremos colher. Não tem jeito. Isso não vai funcionar. Ele não semeou ali, ó. Semeou flor, mas já nasceu a erva daninha. Da onde? Veio do vento. O vento para nós são os que trazem as coisas. Os exemplos de reencarnações, do desligamento dos primórdios, dos ensinamentos de amor, de respeito, de tudo que ele nos trouxe. A vida moderna é assim. Hoje em dia, tudo está mudado. E os conceitos de amor ao pai, essas coisas, estão se perdendo. Ah, mas antigamente era muito difícil ser filho. Você também foi. Por quê? Porque hoje em dia não é isso que vai mudar, mas é de dentro que está começando para cima ou para baixo. Os relacionamentos ficando muitos. Aí então você é contra que os filhos tratem o pai de vocês, isso, aquilo, muito pelo contrário.
é uma aproximação. Mas essa aproximação tem que se ter o cuidado disso. Porque eles vão ser como antigamente eu falava, né? As pessoas são como uma fita, as crianças. Naquela época um cassete, né? Ela está gravando aquilo, ela vai reproduzir o quê? Depois passou para o CD. Depois passou para não sei mais o quê. Pendrive. Não sei o que vai acontecer. Se gravou, vai reproduzir. Não tem como. Para se mudar isso, aqueles que vão reproduzir, são os espíritos que vieram com essa missão de ver, de aprender o que está sendo feito, mas que não tem amor, que não tem interação. E mudar. Esse é um espírito que está em progresso. Então, para nós, honrar pai e mãe, temos que saber de tudo isso. Que isto já veio lá da época das pirâmides. Vamos parar ali, meu. Só, ali já está quase 10 mil anos. Depois Moisés mais 4, Jesus mais 2, e Jesus para nós mais 2. E estamos aqui ainda nos degladiando por partidos políticos, por vizinho, por barulho na rua, por isso, por aquilo, tudo nós achamos que os outros estão errados. Porque de dentro de casa é isso aí. Esse lastro de receber o pai, receber o filho receber o pai. Não, mas o filho veio depois do pai. Não. Ele nasceu do pai. Ele pode ter mais 2000 anos a mais do que o pai. Então eu sei que é difícil entender que ninguém é mãe, ninguém é pai. Porque se pegarmos uma criança de hoje daqui, que acabou de nascer, e levar para outro país, e ela viver lá, quem é o pai dela? Ela vai se recordar de alguma coisa daqui? Ela vai levar com ela a mochila. E que lá naquele outro lugar, naquela outra casa, ela pode tentar começar a querer viver aquilo que ela está na mochila dela. Mas o pai está aqui, a mãe está aqui. Nós, não importa onde estamos, a mochilinha está nas nossas costas. Vai depender da casa em que ela foi criada, ali começar a tirar as ervinhas ou adubar. Então, a realidade é a que nós estamos vivendo. Então, estamos todos errados? Não, somos todos aprendizes. Ele já nos disse isso, está nos mostrando isso. As eras mudam, já passamos por eras glaciais, já passamos por eras secas, estamos entrando numa outra, não sei do que agora. Somos espíritos errantes num corpo físico. Então torna-se difícil para certas criaturas amar, honrar o pai, honrar a mãe, porque já vem de dentro uma coisa que eles não entendem, porque não gostam. E principalmente não entendem, os pais também não entendem. Então fica a explicação está onde? Nesta casa espírita? Em outras casas espíritas? Está nos ensinamentos dele. O Espiritismo fala mais claramente, mais abertamente das existências que já tivemos e a que vamos ter, mediante a nossa semeadura. Olha que coisa simples, mas profunda. Hoje estamos aqui, podemos reclamar de tudo que nos acontece. Mas por quê? Nós somos bonzinhos nas outras? Agora, se não acredita que ele teve na outra, daí é difícil. Então, daí nós somos errados.
Não é questão de justificar tudo que é em outras existências. É procurar ver dentro de si o porquê. Por que não se gosta daquela pessoa, por que não se gosta disso, por que é aquilo, por que é aquele outro, por que é aquele outro. A vida hoje, como se fala no destino moderna, essa vida moderna está nos afastando disso. Sejam por tudo da globalização, seja por tudo que vemos, ouvimos a cores, é tudo rápido, tudo rápido demais. Nas épocas de meu pai, a minha época também, atrás, as notícias demoravam às vezes 2 dias, 3 dias. Meu pai ficava no rádio onda curta lá, escutando Londres, aqueles barulhos antigos, para ouvir uma notícia que já tinha acontecido há 2 dias, 3 dias atrás. Hoje não. Hoje as pessoas estão matando a outra, o repórter está lá, olha aí, vê aí. Aqui, acontece um desastre na estrada ou em qualquer lugar, passa um de carro, já põe no grupo, aquilo já roda, o cara está se mexendo lá, os caras estão fotografando. Estamos, como se fala meio marinho, estamos a rola. Rola quer dizer assim, largado no mar, vai para onde a correnteza levar. Essa correnteza é criada por quem? Por nós. Estamos nessa correnteza. Se está bom, vamos junto. Uma hora enrosca numa curva, outra hora enrosca num sapê, e aí vai. Mas reclamamos. Difícil, isso, aquilo. Não se ache um excluído. Ache-se que você está tendo a oportunidade da misericórdia que nosso Pai Jesus nos dá para melhorarmos. Se não está bom assim, procura melhorar. Mas está difícil. Sim, está difícil. Não adianta se isolar. Que mérito tem? Hoje em dia se diz, como tinha antigamente, aqueles eremitas, aqueles ficava lá, que chamava de ermitão. 50 anos dentro de um buraco lá da pedra. Nem tem muito ainda, sem crítica, mas para exemplificar, como tem muito no Tibete, como tem muito nesses países aí por cima, que tem uma pessoa que nasce desde pequena, ela vai ser incumbida de todo dia levar uma tigelinha de arroz e água, o eremita lá na pedra. Ela nem vê. Ela chega, põe lá, ele está escondido lá dentro, ele sai. O que ele está produzindo para ele e para o mundo? Trancado. Ele está aqui que nem nós. Aqui temos que aprender, temos que sofrer, temos que isso. Ele está lá só... e aí? É um espírito que está nisso ainda. Ele está procurando subir o Everest, está procurando subir o mundo. É isso que Jesus nos disse. Os apóstolos deles, não ides aos gentios. Eles não estão preparados para ouvir os meus ensinamentos e as suas palavras. Quem eram os gentios? Eram na época de Jesus, os fariseus, era um grupo de pessoas que não acreditavam em nada, era tudo materialista, tanto que aconteceu o que aconteceu. Adiantou tudo que ele falou, tudo que ele nos deixou? Não, porque a gente não crê. Qual é o nome daquele que hoje se comemora? Aquele que dá doce e bala para as crianças? Cosme e Damião? Não, tem um outro nome. Como?
Daqui a pouco eu lembro o nome dele, porque ele foi um dos apóstolos de Jesus. E quando Jesus veio e Maria falou para ele que tinha visto Jesus, ele falou não. Jesus veio e falou, venha, põe a mão no meu ferimento. Aí ele foi lá, pôs a mão. Agora acredito, Senhor. É isso aí. Estava junto com Jesus, viveu com Jesus, andou com Jesus. E não creu. São Tomé. É ele mesmo. Só acredito vendo. Então, a frase é essa aí, só acredito vendo. Tem gente que no dia dele dá bala para as crianças. Mas é isso daí. Então vocês vejam que os exemplos já vêm de 2000 anos, gente. E não serve para nós. A gente vai achando que é o nosso, a gente vai pondo as coisas na cabeça, vai pondo nas cabeças. Por que é difícil hoje em dia a gente se aproximar? Eu quero dizer que não é só nós, não. Estou dizendo o povo em geral, se aproximar de ser diferente, porque esse modelito que nós estamos vivendo já vimos que deu. Não vai melhorar para frente, ou vai? Eu gostaria que melhorasse, mas nós estamos vendo que ano após ano a coisa está pegando. Então por que não dá? Porque a gente, exatamente isso aí, não procura se mudar, não tem como. A gente não acha um jeito de mudar. Porque a gente quer mudar o próximo, mas não a gente. A gente primeiro tem que se amar para poder amar o próximo. Senão, não tem jeito. Então a gente vai vivendo, vai levando com a barriga, vai empurrando. Nenhuma lei funciona. Vou falar um pouquinho de coisas materiais. Aqui é a nossa cidade agora. Como está o trânsito? Bom, o que tem o trânsito com casa espírita e você falar agora aqui? Só uma coisa. Não é questão de estar aqui. É a questão de que cada um é dono da verdade. Cada um fez um cursinho que pagou lá R$300 ou R$1.000 e tirou uma carta. Todo mundo está certo de virar a esquina, de parar, de tentar fazer uma norma onde não é para fazer. Não, mas 5 minutinhos, 1 minutinho eu vou parar o carro aqui, para o trânsito inteiro para ele, porque cada um acha o seu. Se viajar para outros países, gente, eu viajei para a Suíça e para a Alemanha. Você fala, não, mas não é possível isso não existe. É um trânsito que não tem policial na rua, gente. Não existe. Não existe. Você anda na rua, você vê, nossa. É até um negócio, você fala, nossa, como pode ser isso? Você chega num lugar que você vai fazer um retorno, só tem a placa, isso aqui. Não tem aqueles que vem, corta por dentro, por fora, pula por cima do canteiro, nada. Chega uma hora que você fala, nossa, eu acho que até é ruim. Não estou preparado para viver desse jeito. Porque é tudo belezinha, tudo funciona, tudo isso. Então o que eu queria dizer para vocês é isso, os ensinamentos, para nós dirigirmos os carros, está tudo assim. Por que é difícil voltar? O exemplo do carro. Quem já sabe dirigir um carro, já sabe pilotar uma moto, seja lá o que for, não pensa como fazer. Pensou. Não pensa mais. Você vai entrar no carro, imaginar que você tem que apertar um botão, apertar outro botão para ligar, olhar no freio, soltar o freio de mão, pôr em parking, pôr isso, pôr aquilo, você já sai. Ou em cada esquina você vai parar e pensar para fazer tudo isso. Já é automático. Nós nos afastamos dele. Então não está automático a gente ser. A gente é o que a massa força a ser. Então quando você menos percebe, já está na ponta da língua, já resmunga em todos os aspectos. Não é o aspecto de trânsito, é o aspecto dentro de casa.
Porque essa liberdade foi, tanto dos pais, dos filhos, foi dando essa liberdade dos filhos responder de travessado para o pai, do pai também responder de travessado. Daí vem as pessoas. Essas crianças que estão vindo aí são os blues, são os cristais, são isso, são aquilo, são tudo. O corpo humano é igual, as mentes diferentes. Pode ser sim que é verdade. Estão nascendo desse jeito porque o meio está. Porque então hoje uma criança que está aí com seus 3, 4 anos, vamos dizer, que já é muito, eu acho, que já está rápida no celular, em tudo, ela nascesse num lugar que não tem nada disso. Lá ela ia ficar com o dedinho procurando, ou ela ia se inserir na forma que se vive nesse lugar. São mais abertas, é um mata-borrão. Mas é isso aí, se não passam para eles isso, elas não absorvem isso. Absorve o do cotidiano. Então, cada vez mais está um pouco distante honrar pai e mãe. Porque é um laço que está sendo quebrado, desfeito. Uma passagem de Jesus, desse capítulo. Honrai pai e mãe. Agora vejam para vocês entenderem, depois eu explico. Mas vejam o impacto. O mestre estava fazendo uma comemoração junto dos apóstolos e de outros, numa residência, quando alguém chegou: mestre, sua mãe e seu irmão estão lá. O que foi que ele respondeu? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Os caras... Mas mestre, volta ao que nós falamos. Nossos pais nos dão um corpo físico. Ele já nos trouxe e ele sabia disso. Os irmãos e a mãe também eram espíritos que vieram num corpo. Então o que ele quis dizer? Que todos aqueles e aquelas que seguirem os ensinamentos deles de amor, de paz, de caridade ao próximo, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minhas mães. Então, ao pé da letra, quem é minha mãe, quem é meu pai? Honrar o pai e mãe. Mas não pode ser isso. E isso foi usado muitos anos antigamente para deturpar os ensinamentos deles. Porque as pessoas sabem ler certas coisas e, como se fala, tem um termo, né? Que é do contexto, muda o contexto da palavra. Então, muita gente ficaram sem entender, porque muitos falaram: ele contradiz a ele mesmo. Ele não contradiz nada, porque não deixaram a explicação vir, cortaram. Então hoje, nessa modernidade que estamos vivendo, uma palestra que eu estava vendo do Divaldo, ele estava falando a respeito, sem críticas, sem nada, mas do modo em que as civilizações estão vivendo hoje. Sem o respeito, que tudo é possível. Mas não quer dizer que tudo é possível sim. Mas desde que a gente tenha um lastro lá atrás. Porque se a gente tiver um lastro lá atrás, ninguém vai reparar no outro e criticar o outro. Porque ele nos disse: não julgais para não seres julgados, não criticais para não serem criticados. Então, qualquer um de nós é uma obra divina. Ele nos disse: sois
filhos de Deus, sois deuses, nada há a temer no universo. Todos vós sois deuses. Então nós não podemos nos colocar porque somos excluídos, ou somos diferentes, ou somos errados da maioria ou não. Somos seres humanos, irmãos uns dos outros. O que precisa se afastar é isso aí. É o modo de ver, o modo de criticar, porque ele não criticou ninguém. Então, os pais hoje em dia, com essa modernidade que estão, e sem a noção da vida espiritual, é difícil sim para eles entenderem isso. Porque aqui dentro de casa tem um que é o mais malandrinho, tem um que é o mais isso, tem um que aproveita mais, tem outro que aproveita outros. E tem uma coisa, sabe? Eu digo isso de experiência própria. Sem crítica para minha querida mãe e para o meu pai. Mas eu acredito que seja para todos. Desculpe se eu estiver enganado. O filho mais problemático é o que o pai e a mãe dão mais para ele do que para os outros. Porque ele causa. Então, porque ele causa, dá para ele, não, ele estrila, dá para ele. Então ele cresce em cima e se torna o quê? Eu tive um irmão assim. E eu via que meu pai e minha mãe faziam tudo e não estava bom. Ele era daqueles, de sentar na mesa, ele tinha o lugar dele sentar, ele tinha um talher dele. E às vezes, quando a comida não estava boa, eu jogava o prato no chão. Já de idade. Não era nenê. Ameaçava de bater nas minhas irmãs. Por que esse espírito está lá e eu estava junto? Que diferença? Nasci na mesma mãe, no mesmo pai. Como pode ser isso? Nada de criticar ele. Que Deus o tenha, que ele já faleceu. Ele está colhendo o que ele plantou. Os filhos não queriam saber dele, depois que ele teve filho. Mas ele ainda não se tocava. Porque nós nos blindamos. Tudo está errado. Nós estamos certos. Então qualquer coisa que fale, não sabe o que fala. Vamos de olhar, somos piores. Então essas passagens de vida, eu me vejo assim, que me ajuda muito a passar para vocês, porque eu falo de coisas lá atrás que ele trouxe, mas falo também do cotidiano de agora, de 2025, 2024, da época em que eu vivi. Porque se falar só dos ensinamentos dele há 2020 anos atrás, não pega, eu acho que não pega. Porque é outra época em que ele viveu. Se olharmos nos filmes alguma coisa, ou hoje em dia que aparece aonde Jesus nasceu, Nazaré, não tem mais nada a ver. A gente está vendo aí Gaza jogando bomba, isso, aquilo, você olha, é igual São Paulo, prédios e prédios e prédios e prédios. Foi aonde ele veio, onde ele caminhou. Israel, Cisjordânia, todos esses. Por que ele veio lá? Porque era o centro do mundo. Aqui nós tínhamos os indígenas que viviam em paz, entre eles guerras. Tínhamos o nosso cacique aqui que gostava de comer um pouquinho os outros seres humanos, não sei se vocês sabem, mas o cacique Cunhambebe, ele apreciava os irmãos. Ele era canibal. Essa tribo era canibal daqui. Então tudo isso, gente, vai se somando a conhecimentos de modos de vida, como julgar e reclamar, como criticar aquele que nasceu numa coisa dessa. Nós temos sim, que é ele o parâmetro. Agora, como disse do carro, não é habitual a gente estar do lado dele. Porque, vamos dizer, hoje em dia é demodé
fora de moda. Você parar aí na rua para qualquer um começar a falar de Jesus, os caras... porque associam a nós a outras religiões. E aí você vai parar para uma pessoa e falar para ela, ó, a reencarnação, isso, aquilo. Ô, para com isso, meu. Então torna-se difícil para ele, há 2000, falar de reencarnação lá atrás, como torna-se difícil para nós hoje ainda passar. Então, até onde vai isso? Não nos importa. Importa sim. Importa para nós. Que cada um de nós fazendo isso, somos nós que estamos progredindo. Para a hora que a gente pegar a mochila de volta, esteja melhor. Na hora que nós abrimos ela aqui, ela vai estar melhor. Porque se estamos reclamando de tudo que não dá certo, de tudo sofrimento, de tudo errado que temos aqui, é porque nós temos parte disso em outra existência. Ah, mas então Deus castiga, Jesus castiga, não castiga. Precisamos, às vezes, dessas feridas para nós entendermos a dor. Então nos é causado neste planeta de provas e expiações. Então, como disse, se partirmos daqui para cima, conversássemos somente hoje, 2025, pode não ter trazido bagagem, base para vocês. É lá atrás. Quem quiser ler, leia as obras, vejam a vida de Jesus. Tem muitos filmes que trazem, mais fácil de se ver, tudo isso. E que resultou nessa problemática nossa hoje em dia. Dessa aceitação ou não. Então, nossos pais podem sim terem sido pessoas ruins para nós, mas nós também, com certeza, fomos para eles. Porque ninguém faz, porque temos que ter em base isso aí. E isso é universal, eu creio, desculpe se eu estou enganado. Ninguém pode dar aquilo que não teve. Como você vai dar amor, carinho, isso, aquilo, se você nunca ouviu falar dele? Se você tem isso, você é um iluminado. Porque já é um espírito que agora não ouviu falar dele, mas em outras existências já teve. Então ele está sempre com os ensinamentos dele da hora, está sempre exato. Mudam-se os costumes, mudam-se as formas que estamos vivendo, muda-se tudo. O laço é este: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, desejar ao próximo aquilo que gostarias de ter. Isso vai ser umas frases repetitivas, porque é isso que ele nos deixou. Tudo sintetiza em 3. E nós estamos vivendo tudo isso que estamos. Então não podemos julgar, vamos fazer a nossa parte. Vai ser difícil de viver junto de outros. Esse é o nosso fardo, é leve. Ah, tá muito ruim, tá muito isso. Tá, então vai lá no hospital, pega aí um horário aí, vai lá no hospital, faz uma visita lá para ver a turma lá. Vai no asilo para ver o que é bom. Vai ver os idosos que os filhos jogam nos lugares aí, né, para não dizer. Veja os filhos que pegam o cartão do INSS do pai, vai lá, saca todo mês e deixa eles jogados. Que espíritos são esses? Ou que filhos são esses? Como pode? Nós aqui. Quem sabe saibamos de alguém que faz isso, que jogou o pai num lar, por aí não faz nada, deixa lá a prefeitura que pega, não faz visita, não faz nada, e tomou conta da casa, tomou conta de tudo, não dá nada para o pai.
Como pode ser isso? Que espírito é este? Os dois são altamente devedores, porque nós faríamos isso longe de nós. Então, se outros fazem, é porque é isso daí. São devedores e cobradores. Agradeço a todos vocês, um bom 2025 para todos nós. Pensemos melhor nele. Vamos dar ficar mais perto dele, no pensamento. Tudo isso vai nos modificando. Tudo isso vai trazendo para perto de nós espíritos bons, de luz, que vão nos ajudar, que vão nos dar forças para a gente sobreviver nesse mundo de agora. E mais ainda, essas crianças que estão nascendo hoje, que a gente possa deixar para eles um mundo um pouco melhor. Agradeço a todos vocês, agradeço a Deus, nosso Pai, Jesus, e a todos vocês, irmãozinhos, que aqui estão comigo. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Você pode? Posso fazer. E assim, agradecendo novamente a presença de vocês aqui, dos nossos irmãozinhos encarnados, os que aqui vieram para conosco, nos ouvir. É sempre uma grande alegria falar de Jesus, de conversar sobre os seus ensinamentos, desse amor que Ele tem por nós, que sempre nos perdoa. Tanto nos perdoa que após essas existências, e é essa que estamos, ao errarmos, Ele vai nos dar outra para que aqui possamos voltar. Claro que num planeta muito mais diferente, com todas as tecnologias, que é o normal, e que é esta forma que Ele nos abraça e que Ele nos dá uma nova oportunidade. Ele sempre nos dá a esperança de um mundo melhor. Por isso, esse planeta caminha para um planeta de regeneração e não mais de expiação e provas. Cabe a nós mudarmos. Cabe a nós começarmos a nossa caminhada. Os primeiros quilômetros começam nos primeiros passos. Amor a todos, graças a Deus, Pai, que assim seja.